Tinha de tudo, tinha bode, cachorro nem se fala, gato nem se fala. Mas tinha boi, tinha cavalo, tudo pastando lá dentro do conjunto Inês Andreasa. Aí hoje a gente tem um outro flagrante aí, esse é o conjunto Inês Andreasa. Parece uma fazenda, né? É, parece uma fazenda. Uma fazenda em plena Avenida Recife, na frente. A Avenida Recife atrás, Ernesto Nazaré, ali entre Estância e Areia. Mas eu tô com um outro problema aqui no metrô, ó. Absurdo. Que perigo. Olha o metrô. Não faz nada. Ninguém. E se vier o trem, o que faz, hein? Né? Acidente, né? É acidente, né? Olha a vaca, ó. Olha a vaca, a mimosa aí, ó. Como é que pode isso? A mimosa. É impressionante, né? Daqui a pouquinho a gente vai explicar esse vídeo aí direitinho, né? Como é que funciona o metrô aqui no Recife. Ah, meu Deus. A tragédia em Maranguape 2. Vai ser sepultado hoje o menino de 8 anos, vítima do desabamento de uma laje de uma casa. A mãe teve a perna amputada, ela permanece internada. O imóvel já foi demolido. Para evitar acidentes como esse, nós vamos ouvir a Defesa Civil, que vai dar orientações sobre como identificar se a estrutura do prédio apresenta risco. De acordo com a Defesa Civil, o morador pode identificar sinais de comprometimento da estrutura, como, por exemplo, as rachaduras nas paredes. A operação policial prende um ex-delegado, 2 ex-policiais civis e um agente turístico condenados por forjar um flagrante de porte ilegal de arma e falsificação de dinheiro. A vítima foi um turista italiano. Ele foi extorquido aqui no estado de Pernambuco pelo delegado e 2 comissários de polícia e o guia turístico dele. Polícia prende 3 pessoas suspeitas de envolvimento na morte da personal trainer no bairro do Janga, em Paulista. A jovem foi morta em fevereiro, levou um tiro na cabeça após descer de um ônibus. Segundo as investigações, o crime foi passional, mas é uma surpresa, porque foi passional e a polícia explica que ela se envolveu amorosamente com a esposa de um policial militar e o PM descobriu. A Advocacia Geral da União recorre da decisão judicial que anulou o aumento de imposto sobre combustíveis. Enquanto isso, motoristas reclamam que o preço da gasolina não para de crescer nos postos do Grande Recife, só vai aumentando. Você está pensando em fazer algum tipo de tratamento para emagrecer? Pois bem, medicamentos importados que auxiliam no tratamento da obesidade estavam proibidos no Brasil e foram liberados. Mas os médicos estão divergentes sobre esses medicamentos. Acompanhe, viu, hoje. Em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar pelo live, o Facebook aqui da TV Jornal, no site da TV Jornal, pelo streaming também você acompanha e também comenta pelo Twitter. Logado no seu Twitter, use aí hashtag por dentro com Cardinô e vai sair aqui. É só botar o jogo da velha aí, ó, do jeito que está saindo aí na sua tela e você já sai aqui com o seu comentário no nosso programa, tá? Deixa eu começar falando sobre a operação que prendeu um ex-delegado, 2 ex-policiais civis e um agente turístico, eles já condenados pela justiça por forjarem um flagrante contra um turista italiano. O turista foi extorquido pelo grupo. A repórter Suelen Braine traz as informações. Pois é, Cardinô, os 3 policiais civis foram presos através de mandado de prisão condenatório. Eles foram identificados como Fernando Antônio Alves Moreira, ex-delegado já demitido da Polícia Civil, o comissário Jonas Augusto Holanda Júnior, também demitido da corporação, e Vladimir Ribeiro Albuquerque, comissário aposentado da Polícia Civil. Foi preso também um guia turístico, identificado como Fernando da Silva Júnior, que, segundo a polícia, também integrava a quadrilha. A gente conversou com a delegada Patrícia Domingos, que deu detalhes de quais crimes esse grupo praticou. Esse fato aconteceu no ano de 2005 e esse grupo de policiais e o guia turístico, eles responderam a um processo pelos crimes de concussão e denunciação caluniosa. Supostamente teriam forjado um flagrante, teriam extorquido um turista italiano, aqui no caso em Pernambuco. Há uma situação de que supostamente eles teriam feito um flagrante do cidadão italiano
por porte de arma e notas falsificadas. E esse cidadão, enfim, alegou que não teria sido encontrado com esse material e que, portanto, teria sido um flagrante forjado. Os 4, eles estão condenados, eles estão no quartel em Abril e Lima. Lembrando, né, que este delegado, ele foi demitido já, delegado Fernando Moreira, tem 2 comissários. Um foi demitido e outro ele conseguiu se aposentar. Ou seja, ele ainda recebe dinheiro da Secretaria de Defesa Social como aposentado. E o guia turístico, ele seria informante desses policiais. Armou, era guia turístico, armou para o turista italiano. Achou que tinha dinheiro e foram extorquir o turista italiano, implantaram uma arma e dinheiro falso. A gente dá mais informações hoje no programa. A tragédia em Maranguape 2. A prefeitura fez a demolição do que restou do imóvel aí. O desabamento causou a morte de um menino de 8 anos. A mãe da criança teve a perna amputada. O padrasto teve só ferimentos leves. Acompanhe comigo. Os primeiros imóveis a serem demolidos foram a casa onde morava a família no primeiro andar e a padaria. Em seguida foram derrubados o salão de beleza, um box desocupado e um depósito de água. A retirada dos escombros foi feita manualmente por 2 funcionários da Defesa Civil de Paulista e também com auxílio de uma retroescavadeira. O que deu para ser recolhido nos escombros foi entregue para os parentes das vítimas. Esta amiga da família fez um apelo. Para vocês ajudar o Emerson a comprar as coisas do salão dele de novo, quem puder ajudar, entrar em contato com a família, porque eles vão precisar trabalhar, erguer a cabeça. Ela também, a cabeleireira, perdeu tudo lá e aqui a pessoal da padaria também perdeu tudo, né? Freezer, mercadoria, porque elas não têm seguro. A manicure Renata Michele, de 25 anos, teve a perna esquerda esmagada e acabou tendo o membro amputado no Hospital Miguel Arraes. O filho dela, Matheus Gilberto, de apenas 8 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade médica. O padrasto do garoto, Lima, de 19 anos, sofreu algumas escoriações. Renata e Emerson tinham casado há cerca de 10 dias e estavam morando no local há um mês. Inclusive, no último domingo, os 2 tinham feito uma festa para celebrar o casamento. O dono do prédio não foi localizado. Os imóveis se encontravam todos irregulares, a partir do momento que não foram identificados nem as licenças de funcionamento dos devidos estabelecimentos e nem o habite do prédio. Foi identificado um habite com 30 anos atrás, só de um pavimento, que era o pavimento inferior. A partir do momento que houve uma construção de um piso superior e de sobrecarga, infelizmente ele passou a ser um imóvel clandestino, não possuindo, assim, os atestados de regularidade do município. Olha, o CREA fez uma averiguação lá e o pessoal do CREA já disse que isso tem que ser um caso de polícia. Por quê? Crime se dá por ação ou omissão. Se o prédio não tinha condição de abrigar esse primeiro andar, por que construíram? Né? Por que construíram? Isso é uma situação muito séria. Né? Pode ser culposo, pode ser doloso, pode ser com dolo eventual. O delegado que vai investigar é que vai dizer. Nós tivemos lá em Garanhuns, aquele prédio caiu, matou 2 pessoas. Estamos esperando o laudo. É outro caso que é crime. O que foi? Fizeram um puxadinho? Ou é um prédio caixão? Quando, antes de inaugurar, já tinha demolido, já tinha caído uma parte? Como é que fica? A gente está aguardando. Tá? Aí depois teve outro caso em Caruaru, morreu outra pessoa. Não tinha viga nenhuma e a laje, bum, caiu. Quem é que vai ser responsabilizado? Tá? Eu vou ao vivo agora ao cemitério de Paulista. Lá está acontecendo o velório do menino, a criancinha de 8 anos que morreu. Emerson Pereira, boa tarde para você, Emerson.
Oi, Cardinô, boa tarde para você, boa tarde para quem nos assiste. Uma dor para toda a família, claro, para quem conhecia o garoto pequeno Matheus Gilberto, de apenas 8 anos. O corpo está sendo trazido nesse momento do IML do Recife, deve chegar daqui a pouco aqui no cemitério São José, em Paulista. Nesse momento estão reunidos parentes, amigos, os coleguinhas da escola, todo mundo que conhecia o pequeno Matheus. Muita gente, Cardinô, que eu conversei aqui, todos relatando o quanto o garoto era querido. A família estava morando ali naquela residência onde aconteceu a tragédia, em Maranguape 2, há apenas um mês. Mesmo assim, o garoto já tinha muitos coleguinhas, principalmente as crianças que o conheciam da escola, e todo mundo está reunido aqui para essa despedida. Eu conversei agora há pouco com alguns parentes e eles informaram que a mãe do garoto, que também foi atingida nesse acidente e que teve a perna amputada, ela continua internada no hospital Miguel Arraes, teve a perna amputada ontem e eles disseram que ela continua sedada e até agora não recebeu informações de que o filho, infelizmente, morreu. Quanto ao padrasto, ele foi atendido ainda ontem na UPA de Olinda. Ele teve apenas algumas escoriações na cabeça e no corpo e já recebeu alta. E como falei, muita dor aqui, os parentes, amigos, todo mundo aguardando a chegada do corpo do pequeno Matheus Gilberto para essa despedida. Eu volto com você. Olha, é o que eu estava dizendo. O pessoal do Conselho Regional de Engenharia, o CREA, né, esteve lá fazendo a vistoria e disse: sim, tem crime aqui. Se é culposo, ou seja, sem intenção, que são aqueles crimes de imprudência, imperícia, negligência, né? Se o local não dá para morar ninguém, aí você bota alguém para morar lá em cima, você é imprudente e negligente. Imprudente e negligente. Ah, é crime culposo, mas vai ter que pagar por isso, rapaz. O mesmo caso desse prédio lá em Garanhuns. Quem é que deixou o prédio continuar tendo morador, se já tinha caído uma parte, até agora não responderam? A gente está esperando. Ainda hoje a gente vai dar algumas informações para você notar. Tem algumas coisas que acontecem, né, até sons que aparecem, que são audíveis antes de acontecer uma tragédia dessa. A gente vai dar dica para você. Olha, daqui a pouco, a adolescente de 14 anos é morta no Agreste. A vítima tinha saído de casa e ia para um curso de informática. Ela foi esfaqueada no meio da rua. E o descaso do poder público com a delegacia de Toritama também no Agreste. O local completamente abandonado, sem condições de trabalho para os servidores. E a confusão que fez a cantora Anitta parar um show. Teve briga, teve tiro, gente. Teve até tiro no show. E ainda, apesar da determinação judicial que anulou o reajuste do imposto sobre combustíveis, motoristas reclamam que o preço da gasolina não para de subir. Em alguns postos do Grande Recife, registraram pelo menos 2 aumentos. E o presidente só deu um, né? O decreto só deu um aumento, eles aumentaram já 2 vezes. Falaram, não, vai aumentar só 41 centavos. Tem gasolina aí a mais de 4, rapaz. Que história é essa? Hein? País, hein, meu filho? Que país, hein? O povo vive dizendo que, ela só dá ladrão, sim. Quem é que rouba? Meu Deus. Olha, essa notícia é muito importante aí para você. Você quer cuidar da saúde da sua família, deixar sua casa limpa, protegida, livre de bactérias? Lógico, né? Então pode contar com a Brilux. A família Brilux tem mais de 80 produtos da melhor qualidade. É produto para todo tipo de limpeza, minha gente. É um melhor que o outro. Essa aqui mesmo é parceira de longa data e você já conhece muito bem. É a água sanitária Brilux. Perfeita para alvejar, desinfetar, e é a única que mata 99% das bactérias. Isso mesmo, a única que mata 99% das bactérias. Com ela, a sua casa fica limpa, protegida por muito mais tempo. Minha amiga, quando o assunto é saúde e proteção da família, a gente não pode vacilar. Tem que escolher a de melhor qualidade. E nessa aqui, você pode confiar. Brilux é limpeza e proteção para a família toda. Olha, surpresa na conclusão do inquérito sobre o assassinato da bailarina e personal trainer lá no Janga. De acordo com a polícia,
um policial militar mandou matar. Mandou matar. A gente vai trazer informações ao vivo com Suelen Braille. Suelen. Pois é, Cajunô, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse policial militar é um cabo da Polícia Militar que era lotado no 19º Batalhão. Quem é ele? Ele era esposo de uma aluna da vítima. A vítima era Gabriela Conceição Santiago, de 24 anos. Ela foi assassinada no dia 16 de fevereiro. Ela era aquela personal trainer que foi assassinada no Janga com um tiro na nuca. A gente está aqui com a delegada Poliana Neri, que ela foi a delegada que iniciou as investigações, na verdade, e vai contar para a gente como é que foi o desfecho dessa história. A Polícia Civil trabalha sempre com a hipótese, nesse caso, de motivação passional. Mas a motivação, de fato, foi passional, né, delegada? Agora, o desfecho dessa história é que acabou sendo uma surpresa para a polícia, né? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. Quando eu iniciei as investigações desse caso, nós trabalhávamos já com o suspeito, que no caso seria o Mauro, o policial militar, esposo da namorada de Gabi. A gente já trabalhava com essas suspeitas, né? Era o principal, só que eu não teria, no momento, não tinha provas contundentes, provas concretas, para que eu terminasse o inquérito, para que futuramente houvesse uma condenação. O que a gente fez? A princípio, começamos fazendo novamente todas as investigações e aprofundamos investigações, conseguimos provas técnicas, conseguimos provas concretas e conseguimos ontem os mandados de prisão, né? E indiciamos Mauro por ser mandante do homicídio de Gabriela. Agora, qual seria o motivo, delegado? O motivo principal é que Gabriela trabalhava como personal numa academia e era professora da esposa de Mauro. Houve um envolvimento amoroso entre as duas e Mauro, por ciúmes, né, deu cabo da vida de Gabriela. Agora, a polícia também prendeu, Cajunô, Paulo Fernando Crespo de Araújo Neto, 27 anos, o executor do crime, e mais um outro homem, o Ricardo Caetano Gomes, de 40 anos. O Ricardo teria atrapalhado as investigações da polícia, né, delegada? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessas duas pessoas que também foram presas. O Ricardo, a início, quando eu ouvi Ricardo, a princípio, ele omitiu a verdade e mentiu. Ele foi ouvido 2, 3 vezes, ele mentiu todas as vezes. Ele sempre negava e sempre dava depoimentos falsos. E ainda por cima induzia outras histórias dentro do inquérito. O que aconteceu? No dia do homicídio de Gabi, eu vou chamá-la de Gabi porque Gabi é carinhosamente chamada, Gabriela é chamada por Gabi. Mauro estava na frente da academia e disse ao Ricardo, que era o vigia daquela rua, que daria cabo da vida de Gabi naquele dia. Ele disse isso ao Ricardo. E por várias vezes, Ricardo mentiu para mim. Disse que Mauro não estaria na rua, depois disse que Mauro talvez estivesse, depois disse que viu uma pessoa parecida com Mauro. Então, ele foi preso por falso testemunho e por atrapalhar o bom andamento das investigações. Agora, quanto ao Paulo Fernando Crespo de Araújo Neto, ele contou para a polícia o quê? Ele recebeu algum dinheiro para tirar a vida da Gabriela? Bom, a gente não temos essas informações ainda. O que a gente tem de informação é que o Paulo foi o executor, foi contratado por Mauro para matar a Gabriela. E a arma usada por Paulo, foi muita coincidência. Era um .380, que foi a arma que matou Gabriela, e seria a arma a arma de Mauro, que também forjou um assalto 4 dias após o homicídio de Gabriela. Ele fez um boletim de ocorrência dizendo que foi assaltado. E nós também, durante as investigações, chegamos à conclusão de que ele não foi assaltado. Obtive a informação, uma testemunha contundente que ele não foi assaltado. Muito obrigada, delegada. Parabéns pelo trabalho. Depois de 5 meses desse crime, os responsáveis estão atrás das grades. Cajunô, é com você. Bom, Sueli, de qualquer maneira, você está me ouvindo, até para esclarecer para todo mundo que está assistindo, para que não reste nenhuma dúvida. O policial militar, cabo da PM, ele descobriu que estava sendo traído, não a mulher dele com um outro homem, mas a mulher dele estava traindo com a personal trainer da academia. Então, ele descobre e aí ele contrata uma pessoa para matar. E seria justamente essa arma que provavelmente a polícia conseguiu acesso a ela, seria a arma do crime. Há uma outra informação de que o encontro do policial militar
com esta pessoa, que seria a executora do crime, era uma pessoa da Narcóticos Anônimos, ou seja, uma pessoa que estaria se tratando do vício de drogas. E aí também se sabe que no dia do crime, ela teria recebido um telefonema, desce do coletivo, ao descer do coletivo, uma pessoa a aborda e seria justamente o executor, o camarada de capacete, ele atira nela, acertando um tiro na nuca. Se possível, depois vamos tentar colocar essa cronologia para que todos consigam entender claramente como a polícia chegou a esta conclusão. Uma pessoa que atrapalhou a investigação, que seria um vigilante da área da rua, da academia, um policial militar que estava insatisfeito com a suspeita de traição por parte da sua esposa e uma pessoa que ele teria cooptado, contratado para atirar na amante da sua esposa. Ela estava no ônibus, recebe uma ligação, desce do coletivo e ao descer do coletivo é abordada por um cara numa moto e esse cara atira nela, tá? Então, se puder depois, traz essa cronologia para a gente, isso evidentemente de acordo com a delegada, a investigadora, para que possamos passar isso tudo aqui para os nossos telespectadores. Olha, previsão do tempo, Recife, região metropolitana, quarta-feira. Vamos aí para as imagens, cidade universitária. Segundo a APAC, a previsão é tempo parcialmente nublado, com chuva isolada. À noite, se chover, com intensidade fraca. Temperatura máxima prevista no Recife, 28 graus. A mínima, 21 graus. Nas últimas 24 horas, SAMU Metropolitana enviou 21 ambulâncias para atendimento no Recife. Bombeiros, com 165 intervenções em praias, 7 atendimentos de combate a incêndios. Uma mulher ficou ferida após um incêndio na casa onde mora, em Petrolina, no Sertão. O fogo destruiu um cômodo da casa, parte do telhado cedeu. A vítima tem 41 anos e teve queimaduras de 1º grau e também queimaduras em outras partes do corpo. Ela foi levada ao hospital de urgência e trauma na cidade. A causa do incêndio vai ser apontada pelo Instituto de Criminalística. Já a Polícia Rodoviária Federal contabilizou 5 acidentes, 9 veículos envolvidos, 3 pessoas feridas. 2 irmãos foram presos em um carro de luxo, carro roubado, ali na BR-101 em Igaraçu. Um suspeito de 33 anos tem passagem na polícia por furto. O outro, de 40 anos, já respondeu a processo por falsificação de documento público, uso de documento falso e apropriação indébita. Os irmãos estavam com um certificado de registro e licenciamento de veículo e um certificado de registro de veículo em branco, um lacre de placa de carro, R$3.000 em cheques e R$1.100 em espécie, além de 3 cartões de crédito. Eles foram encaminhados à delegacia de Paulista. E o trânsito ficou interrompido na estrada de Aldeia durante a noite, depois que uma árvore caiu e bloqueou a pista. Vejam aí. A árvore ficou caída no meio da estrada de Aldeia, no quilômetro 19, no bairro de Xande Cruz, entre Paudalho e Abreu e Lima. Por conta da escuridão, os motoristas tiveram que ter bastante cuidado para evitar acidentes. A CELP esteve no local e colocou alguns cones para ajudar na sinalização. Parte da fiação de uma empresa de internet ficou danificada. Uma equipe de voluntários foi até o local para remover a árvore. A gente, nessa época do ano, sofre muito com esse tipo de situação. A estrada ela não tem manutenção, então assim, a gente não tem um órgão que vem aqui fazer a poda das árvores e a gente fica de mãos atadas, até de causar um acidente, uma família que venha trafegando na estrada. Trânsito ao vivo aí, imagens da Avenida Mascarenhas de Moraes, em Biribeira, deu uma travada básica aí, né? O trânsito fluindo, é sentido aeroporto, Avenida Norte com a Professor José dos Anjos. O trânsito também está fluindo, né? Embora esteja movimentado aí. Os problemas da BR-101. Ontem mostramos que motoristas que trafegam pela rodovia, além dos buracos, convivem com escuridão e os constantes assaltos. Nós chegamos a mostrar que as pessoas caem nos buracos, aí os pneus furam, jantes se entortam, prejuízo do tamanho de um trem.
Aí o DR ontem não deu resposta. De ontem para hoje já temos resposta. Departamento de Estrada de Rodagem, DR, informou que concluiu no último dia 14 os serviços emergenciais de conservação dos pontos mais críticos e continua com ações tapa-buracos no trecho urbano, conforme condições climáticas da região. Com relação à obra definitiva, o DR informou que a ordem de serviço já foi assinada e os trabalhos serão iniciados entre o final de agosto e o início de setembro deste ano. Quanto à iluminação, o DR informou que a responsabilidade de iluminação é da prefeitura local. A prefeitura do Recife ainda não enviou resposta com referência a Guabiraba, onde nós mostramos, inclusive, caminhão ontem, o pneu foi para o Beleléu ao cair num buraco. Hoje eu tomei conhecimento, através de uma reportagem, que o CREA, o Conselho Regional de Engenharia, está notificando o DR para saber como que vai ser essa obra. Porque é o seguinte, todo ano tem essa obra. Aí você pergunta, como, Gardino, todo ano tem essa obra? É meio de vida isso aí? Só se for para a construtora. Não é não? Se todo ano tem que consertar, não dá para consertar e ficar resolvido pelo menos 2 anos, não. Não. Todo ano é a mesma desgraça. Então vamos ver aí se o pessoal chega a uma conclusão, a gente vai ter que fazer isso, aquilo, outro. Não dá para ficar desse jeito. O dinheiro é público. Tenho pena do dinheiro do povo, é dinheiro de imposto. Tenho pena do dinheiro do povo. Falar em dinheiro do povo, vamos falar da polêmica aqui do aumento do preço da gasolina. A Advocacia Geral da União recorreu de uma decisão judicial que anulou o aumento do imposto para combustíveis. Enquanto isso, o preço do litro da gasolina nos postos do Grande Recife, o preço não para de crescer. Por que não para de crescer? O juiz até anulou. Imagina, segundo o motorista, em alguns locais, o aumento já está chegando a 70 centavos. Acompanhe. Mesmo depois da decisão judicial expedida pela 20ª Vara Federal de Brasília, que suspendeu o reajuste no preço da gasolina, em alguns postos de combustíveis no bairro de Afogados, no Recife, os preços continuam altos. Já não está mais conseguindo mais andar de carro, né? Com combustível lá em cima, com esse aumento aí, fica absurdo, né? E do jeito que tá, não dá. Ninguém aguenta. Dá para ir, para voltar não dá mais, porque não tem mais gasolina. Neste, o litro da gasolina está custando R$ 3,89. Nos postos da Avenida Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, os preços estão mais elevados e variam de R$ 3,96 a R$ 4,09. Tentar achar um preço mais em conta, né? E que não saia tão cara. A Advocacia Geral da União anunciou que pretende recorrer da decisão para manter o reajuste. Este advogado, autor da ação popular, rebateu as afirmações do governo. Existe na lei um artigo que fala que tem que ter 90 dias para entrar em vigor um aumento de tributo. O decreto foi editado num dia, no outro dia os postos de gasolina, mesmo tendo gasolina comprada sem o pagamento de imposto a mais, né, a alíquota aumentada, repassou para os contribuintes, consumidores, esse valor. O Sindicombustível se pronunciou e disse que não aprova o reajuste. Não concordamos com esse posicionamento do governo federal, nem do presidente, de aumentar os tributos, ainda mais no nosso setor dos combustíveis, que afeta o dia a dia de todo brasileiro. Enquanto isso, o consumidor contabiliza o prejuízo. Vai terminar a gente nem vendendo o carro para comprar combustível. Olha, de acordo com o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Pernambuco, os preços só devem baixar para o consumidor quando os estoques dos postos acabarem e eles passarem a comprar combustíveis com valor mais barato. Ainda sobre o recurso da Advocacia Geral da União, o governo federal cita que a suspensão do aumento dos impostos sobre os combustíveis gera um prejuízo de R$ 78 milhões por dia aos cofres públicos. A decisão sobre o recurso não tem prazo para ser divulgada pela Justiça Federal. Vamos aguardar, né, que se resolva esse impasse. Agora, com o imposto, seria
41 centavos na bomba. Já tem posto cobrando 70? Me diz. É a lei do gesso, é? Vai levar vantagem, é? Que história é essa? E o consumidor está sem pai, sem mãe, meu amigo, nesse país. É só fumo, meu caro. Que conversa fiada. Ó, o pessoal está mandando várias fotos aí pelo nosso WhatsApp, né? Porque é dia dos avós, né? Olha, já chegando aí, ó. Você pode continuar mandando aí pelo nosso WhatsApp, tá certo? Os vovôs, as vovós, as famílias entrando aqui no Por Dentro, tá certo? Olha, vários medicamentos para emagrecimento que eram proibidos no Brasil tiveram as vendas liberadas. Nós vamos falar sobre esse assunto, é um assunto polêmico. Nós estamos com a enquete aqui, direto no site da TV Jornal. Você já tomou remédio para emagrecer sem orientação médica? Eu queria lembrar para você que tem alguns aí que vendem sem receita, porque são remédios que não são químicos pesados. Esses que nós estamos falando hoje no programa são tarja preta, são medicamentos pesados. Então, quando você der a sua opinião, você fala sobre remédio que é tarja preta. Tem gente que até passa mal, né? Aí não pode tomar. É uma situação polêmica. É uma situação polêmica. Daqui a pouco, viu? Olha o flagrante que nós recebemos pelo WhatsApp. São 2 vaquinhas. Aí, ó. Olha a mimosa aí, ó. São os tridometões Jaboatão, ó. Aí tem um que grita até mon, viu? Ó. E olha, um alerta da Receita Federal, novo golpe na internet. O alvo, mulheres solteiras, estão em busca, né, de um relacionamento. O que foi, cara? Você vive aí se oferecendo, né? Mas continua solteiro, continua sozinho. Ninguém quer, né? Oferece, mas ninguém quer. Mas, rapaz, cuidado para não cair no golpe aí, viu? Os caras se aproveitam, presta atenção. E a polêmica com a liberação dos medicamentos importados para emagrecimento, que eu acabei de falar. Eles estão sendo vendidos no Brasil, lembrando que são medicamentos com receita, porque são tarja preta. Daqui a pouquinho você acompanha uma reportagem também especial e nós vamos tirar algumas dúvidas suas hoje no programa. Olha, minha gente, Festival do Lar na Narciso Enxovais. E continua, ofertas imperdíveis. Olha só, é cada oferta imbatível. É a colcha casal pluma de ganso. Como é que é? Ai, que delícia. É fofinho, é gostoso. Apenas R$ 29,99. Só R$ 29,99. Olha o faqueiro primavera, 20 peças. R$ 15,99. Panela de pressão, 4,5 litros. R$ 29,99. Dá para fazer um feijãozinho, hein? R$ 29,99, ouviu bem? R$ 29,99. Vá lá, Narciso Enxovais, também na Rua Direita, hein? Futebol, Magrão viaja à Argentina com o elenco rubro-negro. Pode reforçar o time contra o Arsenal de Sarandi pela Copa Sul-Americana. Se o Sport passar pelos hermanos, chega às oitavas da competição. Veja aí. De volta aos trabalhos com o grupo, o goleiro Magrão fez um treino leve com o elenco antes de embarcar rumo à Argentina. Os jogadores correram ao redor do gramado esse que passa por serviços de recuperação. O Paredão da Ilha ficou fora da equipe por 3 jogos, na vitória sobre o Atlético Goianiense e nas derrotas para o Botafogo e Palmeiras. E agora volta recuperado e em um momento importante para o grupo. Existe a possibilidade da classificação ser decidida nos pênaltis. O arqueiro tem um histórico favorável em cobranças de penalidades. Já foram 30 cobranças defendidas pelo Sport.
mas depender dos milagres do goleiro não está nos planos do técnico. Não é jogar pela vantagem, é jogar o segundo jogo, 0-0. Se o jogo terminar com a vantagem, nós passamos. Os rubro-negros não estão muito afim de emoções fortes na Argentina. Tudo que o time quer é a classificação para as oitavas e voltar ao Brasil com o mesmo bom humor que lhe é peculiar. O Salsicha que falou para eu vir dar entrevista aqui hoje, então não vim aqui. O Salsicha, sabe aquele do Scooby-Doo? No Náutico, a palavra de ordem é superação. O time amarga a lanterna da Série B há muitas rodadas. O lateral direito, Léo, que estreou como titular no empate de 0-0 contra o Londrina, acha que o time precisa de um pouco mais de ousadia dentro de campo. Ataque, né? É sempre um coletivo, né? Acho que ele tem que ter um pouco mais de capricho, um pouco mais de tesão para fazer o gol lá na frente. Atualmente, o Náutico tem o pior ataque da competição, com apenas 10 gols marcados em 15 rodadas. Já a defesa melhorou muito. Há pouco tempo era a pior da competição, já não é mais graças ao desempenho recente do elenco. E ainda falando de Série B, o técnico Givanildo Oliveira fez um coletivo e um esboço do possível time que vai enfrentar o Paraná no próximo sábado. Durante a movimentação, Giva fez 2 alterações, promoveu o retorno de Bruno Paulo e Alex Travassos. Em um segundo momento, entraram Léo Lima e Thiago Primão. O foco do elenco é a classificação para a Série A. Não podemos deixar de distanciar esse G4, porque nós temos condições reais. A gente, se não tivesse também, eu seria muito sincero de falar aqui. E o professor João me deixou bem claro que ele veio para cá também sabendo dessa capacidade que tinha o Santa de poder brigar por acesso até o final e, quem sabe, conquistar o acesso. O extracampo pode interferir no resultado final. A desmotivação por causa dos salários atrasados é um problema no Santa. O presidente Coral esteve na sede do clube e conversou com o grupo. O elenco está com 2 meses de salários atrasados, mas a conversa parece que tranquilizou os jogadores e a diretoria ganhou um voto de confiança dos atletas. Pai, não te grito. O Sport, né, vai enfrentar o Arsenal de Sarandi no estádio Júlio Grondona amanhã. O jogo vai ser às 7h15 da noite. E você vê a postura diferente do Luxemburgo, né? O Luxemburgo disse que não quer saber de levar 2 lá para ir para pênalti de novo, né? Quer saber, vai jogar como jogou aqui para ganhar. Vai disputar. Então vamos esperar um Sport melhor. Agora, que dificuldade do Náutico, né? Difícil sair dessa zona de rebaixamento. Difícil. E o Santa Cruz, rapaz, 2 meses com salário atrasado. O Giva mal entrou. Por isso que eu vi o Giva outro dia com o meião arriado. O Giva sempre tá com o meião lá em cima, né? O Giva tava com o meião arriado. Também pudera, né? Também pudera. Ontem eu fui almoçar, eu me encontrei com o Grafite. Tá aqui, o Grafite. Aí eu disse, e aí, Grafite, vai pro esporte agora, Grafite? Eu digo, não, eu já joguei a 7ª partida, não posso. Né? Mas tá aí, viu? Pode ir pro Náutico. Pode voltar pro Santos também. O Grafite tá aqui. Tá aqui. E parece que vai ficar por aqui, viu? Os medicamentos importados que auxiliam no tratamento da obesidade estavam proibidos no Brasil e agora estão liberados para entrar no país. Lembrando que são vários medicamentos, né? Tem um que é a sibutramina, que é polêmico, tem gente que tem taquicardia, tem médico que acha que ele resolve, mas tem outros medicamentos mais avançados que estão no meio desses aí, que acabaram sendo permitidos por uma decisão do Congresso Nacional e aprovado pelo presidente da República. Os médicos divergem muito sobre esses medicamentos que são tarja preta, remédios para emagrecer. O Sorriso Fácil é a marca registrada da chefe de cozinha e empresária Carmen Virgínia, que é sempre muito bem-humorada e passa o dia inteiro assim, entre a cozinha e o salão recebendo os clientes. Nada estraga a alegria dessa pernambucana. Aliás,
quase nada. Só quando o assunto é dieta e o uso de medicamentos para emagrecer. Eu deixaria um profissional se ele me pedisse para usar qualquer substância que alterasse o meu humor, que fizesse que eu mudasse, que eu tivesse tremor, que eu tivesse crise de ansiedade. E muitas vezes essas substâncias causam isso. Opinião diferente de Fernando, que conseguiu perder mais de 22 quilos com dieta, exercícios e também com a ajuda de alguns inibidores de apetite. Eu passei mais ou menos 6 meses no fluoxetina. Nesses 6 meses eu consegui perder 5 quilos, porque eu não comia compulsivamente como eu estava comendo antes. E aí eu perdi os 22 quilos, acho que em 4 meses. Mais da metade da população brasileira está acima do peso, de acordo com uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde. São mais de 26 milhões de pessoas obesas no país. Esses números podem ter influenciado a decisão da Câmara dos Deputados, que aprovou o projeto de lei que libera a venda e o consumo de 3 inibidores de apetite: o anfepramona, o femproporex e o mazindol. O uso dessas substâncias, aliás, estava proibido desde 2011 pela Anvisa. A decisão pegou muita gente de surpresa. Este cardiologista, por exemplo, ressalta que esses medicamentos provocam uma série de efeitos colaterais. Taquicardia, arritmia, ansiedade, desconforto, inquietação, perda de sono. Em algumas pessoas, distúrbio da sexualidade, com disfunção erétil e casos até de infarto agudo de miocárdio. Este endocrinologista comemorou a notícia e garantiu que os inibidores de apetite podem ser usados tranquilamente. Mas para isso o paciente precisa ser avaliado e só depois é dado início ao tratamento, que também deve ser acompanhado por um especialista. Elas estão voltando, mas tem que ter essa limitação de indicação. Você tem que ver se realmente aquele paciente tem perfil para usar essa medicação. Olha, lembrando que a nossa pesquisa hoje no site da TV Jornal é sobre esse assunto, tá? É um assunto muito sério, porque a obesidade traz muitos problemas de saúde. Alguns muito sérios, como, por exemplo, diabetes, tá? Problemas cardíacos. Só que, você ouviu o cardiologista, esses medicamentos, eles também podem gerar problemas cardíacos. Você pode opinar no site da TV Jornal e vai botando hashtag Por Dentro com Cardinô e comentando aí no nosso Twitter. Por meio de nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lamentou a sanção do projeto de lei do governo federal que autoriza a produção, comercialização e consumo de medicamentos à base dessas substâncias que nós mostramos na reportagem. Para a Anvisa, a liberação representa grave risco à saúde da população ao permitir o acesso a medicamentos que, segundo a agência, não têm assegurados 3 requisitos essenciais: qualidade, segurança e eficácia. Eu vou voltar a falar sobre esse assunto aqui ao vivo com a médica endocrinologista Geisa Macedo. Você pode ir, inclusive, mandando perguntas para a gente. E se você já tomou algum desses medicamentos, você se sentiu mal, não? Conseguiu emagrecer? Tomou, não emagreceu? Hein? Você pode ir comentando, hashtag Por Dentro com Cardinô, tá? O caso Mirella. A Justiça determina a ouvida dos peritos responsáveis pelos laudos que apontaram o comerciante Edivan Luiz da Silva como o assassino da fisioterapeuta Tássia Mirella num flat em Boa Viagem. Os depoimentos foram solicitados pela defesa do réu, que terá 10 dias para apresentar as questões que devem ser esclarecidas pelos profissionais. A data da nova audiência de instrução e julgamento ainda não foi marcada. A primeira aconteceu em 21 de junho deste ano, quando foram ouvidas 13 testemunhas de acusação. A expectativa é que, na próxima audiência, o réu também seja ouvido. Só então o juiz vai decidir se ele irá ou não à júri popular. Tássia Mirella foi morta a facadas em abril deste ano, dentro do flat onde morava, em Boa Viagem. Edivan, que era vizinho da vítima, ele está preso. Lembrando a vocês que o principal questionamento dele é as perícias. Ele disse: se eu não matei, ele está dizendo. Ele deu uma entrevista exclusiva ao Jornal do Comércio, ele falando, ó,
Se tem duas pessoas que sabem o que aconteceu ali, foi Deus e quem fez isso, e não fui eu. Então eu queria dizer à família dela que eu entendo a dor deles, eu entendo tudo que eles estão passando, apesar de não estar passando, mas contrapartida estou passando, porque estou sendo acusado desse crime que não cometi, que para mim também não está sendo fácil. Viver aqui não é fácil, principalmente nas condições que eu vivo como eu lhe falei, eu tinha uma vida e essa vida ela foi tirada de mim por uma coisa que eu não cometi. Isso. Você vê que ele diz o seguinte: se eu não fiz, a perícia está errada. E aí a justiça vai ouvir os peritos. E provavelmente essa documentação deve ser acessível, a documentação do IC, que são exames, inclusive de DNA. Essa documentação deverá ser acessível tanto para o Ministério Público quanto para a defesa do Edivan. Olha, moradores da Rua Laguna e Barra de Jangada, Jaboatão, estão denunciando a situação da rua. Eles filmaram o local e, segundo o filme que você vê aí, ó, é lama, esgoto a céu aberto. Segundo ainda os moradores, para a situação não ficar pior, eles mesmos se organizaram para limpar o local. Ó. Aqui é tudo lama. Chove, faz sol e ninguém vem aqui. Vocês aí da televisão, gente, viu o que faz pela gente? É tudo água de esgoto. É um fedor desgraçado. Aí. A Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção de Jaboatão dos Guararapes informa que uma equipe técnica será enviada ao local para avaliar o caso. Após essa avaliação, serão tomadas as medidas cabíveis para sanar o problema. Daqui a pouco a gente vai tirar dúvidas que nós recebemos aqui, né, pelo WhatsApp. Que tipo de providência se pode tomar quando o funcionário é difamado pela empresa onde trabalha? O funcionário, ele foi difamado. Falaram coisa, conversa. Tá? Aí o que você pode fazer contra a empresa? Aí chegou o fim do protesto dos professores que ocuparam a Prefeitura do Recife. Muitos disseram que sofreram maus tratos na Prefeitura. Lembrando para vocês que anunciaram o aumento para os professores municipais. Foi 0%. Eles vão tentar chegar num acordo, mas o anúncio não foi 0%, querido. Você não ouviu não, Lulu? Ontem eu falei para os professores falando, mas queriam dar 0 só. 0 é nada, não é isso? Não é nada? 0 é nada. Olha, gente, a Capricho lançou uma linha de biscoitos recheados deliciosos. É o Futurinhos. Isso mesmo, Futurinhos. Esse biscoito foi feito especialmente para crianças e adolescentes desenrolados. Aquele menino, aquela menina que sabe a hora de brincar e sabe também a hora de estudar, de pensar no futuro. A senhora que é mãe só pensa no futuro dos seus filhos, é ou não é? Eu sei disso, é por isso que eu gostei tanto desse nome, ó. Futurinhos. Além de falar em futuro, ainda é uma delícia. Leve Futurinhos para casa, fale sobre o futuro com os seus filhos e eu tenho certeza, ele vai adorar, porque Futurinhos é show! Nada, 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 nada. Aquela senhora que cantava música, cantaram essa música para os professores. Todo de brinquedo fit me, né? É o seguinte, vamos dar um aumento para vocês, professores, né? Que cuidam dos nossos filhos, levam ele para o futuro. Quanto menos vão dar para a gente? 0. Os professores da rede municipal desocuparam a Prefeitura do Recife depois de 26 horas de protesto. Vamos conferir. Cerca de 500 professores, em apoio aos 30 colegas que ocupavam o 9º andar da Prefeitura, permaneceram até o final da tarde em frente à sede da administração municipal. A categoria decidiu ocupar o prédio para reivindicar a falta de reajuste no salário deste ano. Eles apresentaram 0%, que a Prefeitura do Recife não tem R$1, não é, para poder atender às reivindicações profundamente justas dos servidores públicos, da gente que é a educação, que atende a população mais pobre
desse Recife. Então é 0%. Depois de 26 horas de protesto no 9º andar, o grupo de professores desocupou o local após uma reunião com representantes do governo do município. Quinta-feira vai haver uma reunião junto com os outros servidores para discutir o valor do vale-refeição. Sexta-feira, uma nova reunião às 10 horas da manhã para fazer um estudo das questões econômicas e ver se avança no reajuste dos professores. E na segunda-feira, às 10 horas da manhã, uma reunião com o secretário de Educação para a gente avançar nas questões da pauta específica da educação. Apesar de satisfeitos com o protesto, os professores denunciam que durante a permanência dentro da sede da prefeitura foram maltratados. Botou guardas pra gente não ir ao banheiro, trancaram o banheiro, apagaram as luzes, mas resistimos até agora! Olha, em nota, a Prefeitura do Recife disse que não cometeu maus tratos com os professores e que todos tiveram livre acesso tanto no elevador quanto às escadas. A nota informa ainda que a gestão municipal está aberta para o diálogo com todas as categorias de servidores municipais. Agora, 0 de aumento é uma desgraça. 0 é nada, né? Olha, você teve uma inflação de 7, mas vai ter nada de aumento. Nada. O que tá fazendo aí, meu bem? Olha ela cantando. Nada, 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 nada. Vocês estão de brincadeira, né? Aí na próxima eleição, o seu eleitor também, ó, nada de voto, viu? Nada de voto. Ó, teve fim a ocupação no Recife, agora em Vitória de Santo Antão, os professores passaram a noite na prefeitura para protestar contra o reajuste salarial oferecido pela atual gestão. Eles afirmam que o aumento anunciado para 2017 seria de 0% para a categoria e 1,5% para os demais servidores. Os professores estão pedindo 7,64% de aumento. Foi a inflação do ano passado, né? Segundo o sindicato da categoria, professores e representantes da prefeitura estão em reunião neste momento. Rapaz, eu não entendo, Pernambuco fazer festa se as prefeituras estão tudo aí, não dando aumento nem para professor. Agora mesmo o Tribunal de Contas do Estado está questionando a festa em São Lourenço da Mata, que seria a festa do mês de agosto. Com Wesley Safadão, aviões do forró, um cara de banda aí, famosa. Eu gosto muito de ouvi-los, assisti-los. Agora, 4 milhões de reais. Eles ainda estão devendo o salário de 2016, segundo o Tribunal de Contas, mas que vai ter uma reunião hoje para decidir. Né? Diz que o mês de agosto é mês dos ventos, da bruxa e do agouro, né? Do mau agouro. O Manuel do Ibura quer saber que tipo de providência ele pode tomar porque está sendo difamado na empresa onde trabalha. Eita, só. A pergunta aqui, ó, o que ele pode fazer? Olha, o advogado Sócrates de Souza respondeu para ele, vamos ver. Manuel, primeiramente você deve observar que o crime de difamação está tipificado e caracterizado no Código Penal brasileiro. Qualquer pessoa que for difamada tem o direito de buscar a proteção do Estado. Na relação de trabalho, na relação de emprego, quando isso ocorre, você deve reunir todas as suas documentações e procurar um advogado para pleitear uma rescisão indireta por quebra de contrato, que ocorre aí quando há esse crime de difamação, há um ato ilícito cometido pelo empregador. Tá vendo aí? Ah, lembrando para você que hoje é dia dos avós, né? Pode mandar a foto aí da família, com o vovô, com a vovó, tá bom? Olha aí que beleza. Manda pelo zap, viu? A produção tá lá atenta no zap do programa, e aí o pessoal vai botando no ar aqui, ó. Bom, e vai respondendo aí a nossa enquete no site da TV Jornal. Já já a gente vai responder outras dúvidas aqui ao vivo no programa sobre emagrecimento, tá? Adolescente de 14 anos é assassinada a facadas em Caruaru. Segundo a polícia, a menina ia para um curso de informática, foi atacada no meio da rua a facadas. E olha, estão falando em vingança, vejam.
Daniele Josefa da Silva, de apenas 14 anos, foi assassinada com facadas no pescoço e morreu no local. Ela tinha acabado de sair de casa e estava indo para o curso de informática que fazia no centro da cidade. O celular da vítima, a única coisa de valor que estava com ela, ficou próximo ao corpo e quebrado como se tivesse sido jogado. Vizinhos, familiares e os pais de Daniele estavam inconformados. Ela era uma menina calma, era da casa da mãe dela para a casa da gente lá embaixo. Ela não vivia com nada errado, ela não vivia de casa para a escola, ia para o curso, todo dia ela ia para o curso, minha sobrinha, e tiraram a vida da minha sobrinha. A polícia descarta a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. A intenção realmente foi matar a garota. Tudo indica, né? Alguém por vingança, enfim, alguém que talvez próximo da vítima tenha cometido esse crime. Tá muito séria, né? Parece que tem uns monstros soltos por aí, né? A Delegacia de Homicídio de Caruaru é que está investigando uma criança, 14 anos de idade, está indo para a escola fazer um curso de informática, atacada desse jeito no meio da rua. Onde é que a gente vai parar? Olha, daqui a pouco eu vou mostrar aqui pancadaria no show da cantora Anitta. Ela teve que parar o show, aí do lado de fora teve tiro. Olha o show da Anitta aí, ó. Tiro do lado de fora do show, já. Olha, para acabar com dores nas pernas, sensação de peso, cansaço provocados pelas varizes, você precisa do Novo Varicel. Com apenas um comprimido ao dia do Novo Varicel, você se livra das dores, sensação de peso, inchaço nas pernas provocadas pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Olha só esse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu adorei. Viu só, Varicel acaba com as dores para ter resultados ainda mais rápidos. Associe o Novo Varicel comprimidos ao Varicel Creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais só nas farmácias Bom Preço e Todo Dia. Eu disse farmácias Bom Preço e farmácias Todo Dia. Quando chegar na farmácia, exija Varicel. O show da Anitta teve que ser parado, viu? Era briga. Do lado de fora, tiro. Veja a reportagem. A briga começou dentro do Teatro Popular de Niterói durante a apresentação da cantora Anitta. Vários homens se agrediram no meio da rua Jornalista Coelho Neto. Este rapaz foi perseguido e levou vários socos no rosto. Ele ainda foi chutado inúmeras vezes por estes dois rapazes e ficou desacordado no chão. No meio do tumulto generalizado, vários tiros. Segundo informações, Anitta ficou muito assustada e foi retirada do palco pelos seguranças. O show foi interrompido. Ninguém sabe o motivo das brigas. Somente depois que a confusão acabou, ela voltou aos palcos e pediu para os fãs se acalmarem. Eu fico olhando, né? O cara vai para um show armado com um revólver, o que ele está pensando em fazer, hein? Não. O cara, não, eu vou me divertir ali. Tá. Uma arma desse tamanho. Meu Deus. Olha, daqui a pouco o caos na delegacia de Toritama. Segundo a denúncia do Simpol, Sindicatos Policiais Civis, o local está fedendo a mofo. Não tem condição nenhuma de trabalho. Nós vamos trazer orientações para você identificar também o risco do prédio onde você mora de desabar. E também cuidados de construir primeiro andar numa casa sem avaliar a estrutura. E nós vamos receber daqui a pouquinho médica e endocrinologista para tirar dúvidas sobre os medicamentos para emagrecer. Eu volto rapidinho. Começou o Festival do Lar. Venha pra Narciso, combinar Narciso, tudo pro seu lado, Festival do Lar. É o Festival do Lar. Conjuntos de capa para sofá King, R$ 79,99. E malha gel, R$ 39,99.
Cobre leito casal, bordado à mão, R$ 49,99. E o porta-travesseiro, combinando, R$ 9,99. Toda linha de prato Quartier, Oxford, R$ 14,99. Tapete alto luxo de sala, R$ 99,99. Mundo de almofadas, R$ 15,99. Jogo de cama casal, R$ 19,99. Alô, você aqui de Recife, da região metropolitana. Você sofre com câimbras, formigamento, dormência, dores nas pernas, dificuldade até para dormir, memória fraca e esquecimento? Você sabia que todos esses problemas estão ligados à má circulação? Triglicerídeos elevado, colesterol alto, o sangue não flui, não circula e até o namoro fica prejudicado. Chega de sofrer com esses problemas. Peça o seu Hipermemo agora pelo telefone e receba em sua casa. Ou venha nos visitar. A nossa loja fica aqui, ó, na Floriano Peixoto 233, pertinho da estação central do metrô. Vem pra cá ou ligue agora. 98431-2090. Mande um WhatsApp agora. 98431-2090. 98431-2090. Olha, depois de 3 ocorrências de desabamentos com mortes, a gente vai falar sobre esses riscos dos prédios caírem. A Defesa Civil dá orientações sobre os sinais que os moradores podem identificar e acionar o órgão em caso de necessidade. Por dia, veja só como é que é uma situação complicada. Por dia, a Defesa Civil recebe 4 pedidos de vistorias. Acompanhe. De acordo com a Defesa Civil, o morador pode identificar alguns sinais aparentes que indicam irregularidades na estrutura e que, por consequência, podem causar o desabamento. É necessário que sempre haja um responsável técnico pela construção. Então as pessoas elas constroem um térreo, depois constroem um primeiro andar, um segundo, sem um responsável técnico, sem um projeto, sem um cuidado inicial. Então isso é o grande problema hoje encontrado, são essas construções irregulares. Num prédio caixão como esse que a gente está aqui, fissuras a 45 graus, fissuras inclinadas na parede, o piso que cedeu em algum trecho, ou então surgência de água na fundação, isso é importante. Então, qualquer sinal que a pessoa, para um leigo é mais difícil, mas qualquer sinal que a pessoa perceber, observar diferente, que está tendo uma evolução mais rápida, comunicar à Defesa Civil para que a vistoria possa ser feita. Às vezes, alguns barulhos, as pessoas dizem, um prédio estalou, aconteceu alguma coisa, isso pode acontecer. Nem edificações aporticadas, são edificações de concreto armado, às vezes é até comum. Né? Significa que a estrutura está trabalhando. Mas em algumas edificações ou construções irregulares, isso pode ser um sinal de risco. No Recife, o órgão recebe por dia pelo menos 4 solicitações para vistoriar prédios e casarões. Os prédios modelo caixão oferecem um risco maior. Este edifício, localizado em Boa Viagem, foi interditado em 2013, porque a estrutura estava comprometida. Após a interdição, parte do prédio desabou. Os moradores já tinham deixado os apartamentos. Com relação às casas, a engenheira da Defesa Civil alerta e diz que nem toda estrutura suporta um primeiro andar, por exemplo. O projeto ele precisa ser aprovado na prefeitura, né? E ele precisa ter um responsável técnico que acompanhe essa construção, que veja que está sendo realizada da forma correta, que veja que a estrutura foi calculada para o peso que está, para a carga que está recebendo. Então precisa ter esse cuidado. Você vê aí, né, que tem que ter muito cuidado. O CREA fez uma vistoria nesse último prédio lá de Maranguape 2, onde morreu uma criança. Já disse que o assunto é criminal, tem que sair o laudo do IC. O delegado de polícia vai ter que ver se há um crime culposo ou até doloso com dolo eventual. Porque morreu gente. Por que que essa família estava morando num prédio que não teria condição de morar ninguém? As pessoas precisam ter responsabilidade. Ah, criancinho, menininho. A mãe nem sabe que o menino morreu. A mãe está internada, teve a perna amputada e ainda não tiveram coragem de contar para a mãe. Não tiveram coragem.
Olha, o Tribunal de Contas de Pernambuco suspende festa milionária em São Lourenço da Mata. Os shows, que iriam acontecer entre o dia 1º de agosto até o dia 10, iriam custar 4 milhões de reais aos cofres públicos para pagar grandes apresentações como Luan Santana, Wesley Safadão, aviões do forró Dorival Dantas. O valor seria destinado para a festa, é o mesmo total que a gestão tem a pagar pela folha de servidores da cidade referente ao mês de dezembro de 2016. Ou seja, a prefeitura está devendo ainda a folha de pagamento de dezembro do ano passado. Ia fazer festa com o dinheiro do povo. Tá me entendendo? A determinação foi do conselheiro do TCE, Dirceu Rodolfo, que argumentou que o prefeito da cidade, Bruno Pereira, havia decretado estado de emergência no início do ano, quando assumiu a prefeitura, alegando dificuldades financeiras para cumprir contratos e convênios firmados pelos antecessores. Vamos esperar que ele tenha um bom senso, né? Agora mesmo chegou a notícia, foi publicada até no JC, em outros jornais também, de que a prefeitura de Caruaru não conseguiu pagar nem 50% dos cachês do São João. Caruaru. E aí? Caos na delegacia de Toritama. A denúncia feita pelo Simpol, Sindicatos Policiais Civis, mostra a situação precária, sem condições de trabalho. Acompanhe. Membros do Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco visitaram mais uma vez a delegacia de Toritama, no Agreste do estado. Dentre as irregularidades, as paredes rachadas denunciam problemas de estrutura. O cheiro de mofo é insuportável e as motocicletas apreendidas se amontoam entre as salas e também no que era para ser uma recepção para atender o público. Muita sujeira, já teve policial que adoeceu com esse problema aqui, pegando dengue. O presidente do Simpol ainda denuncia o baixo efetivo de policiais civis e a falta de coletes à prova de bala. Só tem 4 coletes, enquanto tem um efetivo de 9 policiais, que ainda é pouco para todo o município de Toritama. Toritama, conhecida nacionalmente por fazer parte do polo de confecção do Agreste, tem sofrido com os constantes assaltos. A deficiência no quadro de investigadores é grande e, por isso, mais de 90% das denúncias que estão chegando de crimes aqui em Toritama não estão sendo apuradas. Diante desses problemas, o Simpol elaborou um relatório para ser levado ao Ministério Público, pedindo a interdição urgente da delegacia. A produção do programa entrou em contato com a Polícia Civil, mas ainda não obteve resposta sobre essa situação da delegacia, tá? Daqui a pouco nós vamos entrevistar a médica endocrinologista tirando dúvidas sobre esses remédios para emagrecer, sobre emagrecimento. Lembrando para vocês, né, que a Organização Mundial de Saúde já colocou, né, e não é de hoje, que obesidade é doença. Tá? Obesidade não é saúde não, é doença, então a gente vai falar sobre isso já já. Frisco, uma marca com mais de 20 anos de história e agora de cara nova, com muitas novidades para você. Olha só quanta coisa boa vem por aí. É um novo produto com mais sabor da fruta. Nova embalagem que ajuda na hora da escolha, rico em vitamina C. O novo Frisco oferece toda essa gostosura por um preço que cabe no seu bolso. São 16 sabores para mais momentos de gostosura no seu dia. O novo Frisco rende 1 litro e já vem adoçado. Olha só esse VT. Que foi? Resolvi tomar banho. Fofurinhas, terminaram de tomar o banho que eu mandei? Claro, mamãe. Mamãe. Não tem nada mais gostoso que a relação entre mãe e filho. Novo Frisco, mais gostosura entre mãe e filho. Novo Frisco, e agora com mais gostosura. Homenagem, muita emoção na missa de 7º dia, né, do padre Edivaldo Gomes, lá da paróquia de Casa Forte. Veja como é que foi a missa. A Igreja Sagrado Coração de Jesus, em Casa Forte, ficou lotada na missa de 7º dia do padre Edivaldo Gomes. O líder católico faleceu aos 85 anos, no último dia 19 de julho, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. Ele foi um marco para aqui, tanto para o bairro como para as áreas vizinhas, muito importante, porque era pacificador, era uma pessoa do bem, e sempre informou e trouxe mais fiéis à nossa comunidade também.
A celebração foi conduzida pelo padre Davidson e freis de várias igrejas do Recife. Este grupo de fiéis, com velas, entrou na igreja trazendo memórias da história religiosa do sacerdote. A sobrinha de Edivaldo estava emocionada e leu uma carta escrita pela família. Dona Célia sempre participou das missas do padre e guarda na lembrança agora grandes momentos com bastante saudade. Ele era uma pessoa que transmitia essa emoção, tudo que ele fazia com muita emoção, com muita fé e muita disponibilidade de ajudar os outros. Você vê quanta emoção, né, na missa de 7º dia do padre Edivaldo, quanta saudade ele está deixando, e a gente fica torcendo para a continuidade da obra dele, a obra social, principalmente essa festa, né, que fazia a arrecadação para essas obras de caridade do padre Edivaldo. Deixa eu falar sobre esses emagrecedores. Os medicamentos emagrecedores que a gente está falando, estamos colocando, são tarja preta. Eles precisam de receita. E existe uma polêmica muito grande sobre a utilização deles. Alguns médicos não concordam com a utilização dessas substâncias. Nós recebemos várias perguntas aqui no WhatsApp e no estúdio nós estamos recebendo a endocrinologista Geisa Macedo. Doutora Geisa, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Carlos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. A senhora estava me dizendo, a obesidade é uma doença, né? Isso. Esses medicamentos, eles são necessários para tratar a doença, a obesidade, ou tem gente que não precisa e é de acordo com o médico? Como é que deve ser? Veja, os medicamentos, eles são necessários dentro de um contexto de tratamento médico. O paciente, como doença, a obesidade precisa ser avaliada por um médico, porque ela em si já causa outros problemas, aumenta a mortalidade. Então, precisa ser avaliado clinicamente por um endocrinologista, por um clínico, que identifique se o paciente tem obesidade porque ele está comendo errado, porque ele está com uma vida sedentária, tem uma carga genética importante nisso, e se ele é um comedor compulsivo, se ele é um comedor noturno, tudo isso tem remédios que ajudam sim, e os remédios são importantes, desde que prescritos por médicos que avaliaram o paciente antes. No caso, tem gente que vai ter que fazer muito exame para ver se tem condição, inclusive, de tomar, né? Isso, não é todo remédio que pode tomar, chamando atenção para as pessoas que têm pressão alta, para as pessoas diabéticas. Então, elas precisam muito de uma avaliação médica, porque não é todo remédio que pode tomar. Mas existe sim remédios e podem ajudar quem realmente precisa deles. Ó, chegou pergunta de tudo quanto é jeito, viu, doutora Geisa? A gente vai tentar aqui explorar a senhora para ver se conseguimos dar algumas respostas. Tem coisas até bem genéricas aqui. Por exemplo, a Elisa Passivo dizia, eu tive bebê, a minha barriga ficou flácida. Como eu faço para melhorar mais rápido? Tem jeito? Claro, você precisa primeiro ter um programa de exercícios físicos que recupere sua musculatura, que distendeu a musculatura da barriga pela gravidez, também uma alimentação correta, e dentro disso você fica bem, recupera a sua forma física e ainda fica fit, ainda fica bem arrumada. Tem uma outra coisa aqui que podia até botar no quadro, mito ou verdade. Ó, comer de 3 em 3 horas emagrece? Veja, se você é um comedor compulsivo, você precisa, esse esquema de comer de 3 em 3 horas, em pequenas porções, orientado por uma nutricionista ou por um médico, pode te ajudar. Mas não é para todo mundo. Existe até estudo mostrando que quem come 2 vezes por dia emagreceu mais do que quem comia de 3 em 3 horas. Agora, em busca do milagre, a Rubenita está perguntando aqui, já tentei de tudo, não consigo emagrecer, qual é a forma indicada? Veja, você precisa passar por uma avaliação médica, porque muitas vezes tem algum distúrbio da tireoide, tem algum distúrbio aí metabólico que está dificultando você emagrecer. Mas não existe pessoas que não emagrecem, porque se a gente botar elas numa prisão trancada sem comer nada, elas vão perder peso.
Mas existe, as pessoas normalmente se perdoam, não, eu comi isso, mas nem contei, era um lanchinho aqui, uma empadinha acolá, e não conta isso como a caloria. Na verdade, isso pesa no final do dia. Outro dia estava ouvindo um outro médico, doutora, dizendo o seguinte: o problema não é o que você come, é o que você não come. Né? É melhor deixar de comer, né? A Claudenice Maria gostaria de saber por que eu tenho muita vontade de comer doce, isso depois do almoço. Como que eu faço para parar essa vontade de comer doce? Veja, isso é um costume muito frequente na nossa região aqui no Nordeste, onde açúcar é muito presente na alimentação do nordestino. Isso é muito mais um hábito do que qualquer problema. Você pode tentar substituir isso por frutas, até frutas que são ressecadas, que têm uma quantidade de açúcar mais concentrado, mas isso é um hábito, isso não é uma doença. Precisa só que você decida fazer e comece a substituir. Tem várias perguntas aqui. Deixa eu falar sobre a idade aqui. Também influencia a idade? Sim, um pouco, porque o metabolismo diminui um pouco, as pessoas tendem a ficar mais sedentárias quando elas ficam mais velhas. Então, aí diz, eu tenho mais dificuldade de perder peso, às vezes a menopausa, porque redistribui a gordura de uma forma não favorável para as mulheres. Então, isso tem uma certa dificuldade. Mas se você tiver uma atividade física adequada e constante, isso é muito amenizado. E você pode perder peso em qualquer idade, desde que orientado. Doutora, muito obrigado, hein? Eu é que agradeço. Boa tarde a todos. Olha, nós estamos com um assunto polêmico aqui, porque a Receita Federal está alertando por um golpe que atinge mulheres solteiras, que estão buscando relacionamento na internet. Os criminosos se aproximam das vítimas e mantêm aquele namoro virtual e dizem que enviaram presentes para elas, mas que os presentes foram retidos pela Receita Federal e que só podem ser entregues mediante pagamentos. O dinheiro, porém, é depositado na conta do golpista. E o presente, hein? Nunca chega. Ela não quer mostrar o rosto por medo e por vergonha também. Se apaixonou por um americano que conheceu em um site de relacionamento. Foram 2 meses de namoro à distância, trocando mensagens pelo celular. Você acaba se entregando porque você ouve todas as coisas que você gostaria de ouvir. E depois você vê que aquilo não era nada, que aquela foto que você vê, na verdade, aquilo ali não existiu, é simplesmente uma foto. A pessoa que você imaginava conhecer, você não conhece. O golpe é conhecido como Dom Juan. Os criminosos roubam imagens da internet para se passar por estrangeiros e extorquir mulheres solteiras. Para a vítima chegar a esse ponto de pagar um dinheiro, sem conhecer, sem nunca ter visto, tem que ter aí um enredo, uma história muito bem construída. Os golpistas se apresentam como pessoas ricas e prometem mandar caixas cheias de presentes para as vítimas. Fazem até sites falsos de rastreamento. A vítima é convencida de que a caixa ficou retida na alfândega e que para liberá-la é preciso pagar uma taxa. Tudo mentira. A conta corrente para o depósito é do próprio golpista e os presentes não existem. Porque a Receita, ela não arrecada nenhum tipo de tributo dessa forma, com uma conta corrente em nome de pessoa física. É sempre com um documento chamado DARF. Então, se você passar por uma situação como essa, suspeite. Todos os dias, a Receita Federal recebe pelo menos 3 denúncias. Valores que vão de R$2.000 a R$120.000. Cuidado aí com o golpe, viu? Estão levando o dinheiro das pessoas, viu? Não é brincadeira. Muita gente está comentando aqui, usando a hashtag Por Dentro com K de novo, sobre a questão da obesidade, né? A Janete mesmo está falando aqui que ela teve taquicardia quando tomou um desses medicamentos aí. O coração, acelerou. Deixa eu voltar a falar sobre a conclusão das investigações da morte da personal trainer no Janga, ela que foi morta com um tiro na cabeça. 3 suspeitos, incluindo um PM, um cabo da PM, ele que seria o mandante do crime, estão presos. A repórter Suelen Braine traz mais informações. Pois é, Cajão, a gente continua aqui com a delegada Poliana Neri, que iniciou as investigações do assassinato de Gabriela Conceição Santiago, de 24 anos, no dia 16 de fevereiro. A gente vai falar com ela, Cardinal, e pedir para explicar de fato toda a cronologia desse homicídio, que tem uma história bem complexa, né, delegada? Eu queria que a senhora contasse para quem está em casa
quais foram os passo a passo da investigação, como a Gabriela conheceu a esposa desse policial, todo o andamento da investigação de uma forma detalhada. Gabriela conheceu a esposa do policial na academia. Gabriela era o personal da esposa do policial e participava de outros eventos na academia e ela estava sempre presente. A partir desse conhecimento, dessa amizade, criou-se uma relação amorosa, né, que futuramente foi descoberta pelo esposo, que se sentiu traído e resolveu executar a Gabriela. Isso aconteceu em menos de 3 meses. Quando ele ele descobriu, ele premeditou todo o crime, né? Contratou 2 pessoas, né? Uma delas está presa, que é o Paulo Crespo. A gente conseguiu chegar ao executor do homicídio. E a outra pessoa que está presa é por conta do falso testemunho, né? Várias vezes tentou atrapalhar o bom andamento das investigações, que é o Ricardo. E no dia do homicídio, Gabi saiu da academia à noite, pegou o ônibus e os caras numa moto, utilizando a arma, possivelmente a arma do policial militar, assassinou Gabriela. No momento que ela desceu do ônibus, o garupa desceu da moto, andou atrás de Gabriela e disparou na nuca. Olha, tá todo mundo preso, né? Todos presos. O PM está no CREED, os outros estão no Cotel. Vacas flagradas andando no trilho do metrô. 2 animais passeavam tranquilamente. Aí é a estação Floriano, em Jaboatão. A CBTU diz que quando ocorrem casos como este, por segurança, a operação é paralisada até a retirada dos animais. A companhia ainda lamentou o ocorrido e informou que os muros de vedação do metrô são, na maioria dos casos, quebrados propositalmente pelos donos dos animais que são soltos nos trilhos para pastagem. Olha, o Senac está oferecendo cursos profissionalizantes para pessoas com necessidades especiais. O repórter Michael Carvalho traz agora as informações. Michael, boa tarde. Oi, Cardinô, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Uma ótima oportunidade. São 3 cursos que estão sendo oferecidos aqui pelo Senac. Assistente administrativo, 10 vagas, operador de computador, também 10 vagas, e porteiro e vigia com outras 3 oportunidades. Esse primeiro curso, o operador de computador, já começa nesta sexta-feira, então é preciso correr. A gente está aqui com a coordenadora de programas do Senac, a Viviane Cerqueira, que vai dar outras informações para a gente. Viviane, quem é que pode participar desse curso? Boa tarde. Boa tarde. Essas 10 vagas são destinadas a pessoas com deficiência. Então, qualquer pessoa com deficiência pode participar dessas turmas com gratuidade. Para participar, o que é que ela precisa trazer? Bom, ela precisa vir fazer a inscrição aqui presencialmente, trazer algum comprovante dessa deficiência, trazer a carteira de identidade, CPF e ter o pré-requisito da programação, né? Escolaridade, idade, de acordo com cada programação. Gente, quem tiver alguma dúvida pode ligar para esse número aqui, é o 3413-6728. Vou repetir, 3413-6728. Já que a gente está falando de oportunidade de curso, veja agora as oportunidades de emprego que estão sendo oferecidas hoje. No Recife, há 5 vagas para auxiliar de operação, 1º grau completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.006. 30 vagas para técnico de manutenção industrial, ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário de R$ 1.900. Em Olinda, 20 vagas para bombeiro civil, 2º grau completo, 6 meses de experiência, salário de R$ 1.000. Em Goiânia, 2 vagas para chefe de serviço de limpeza, 2º grau completo, 6 meses de experiência, salário de R$ 1.600. Outras informações nos números 3355-2900, 3355-2554. Olha, 32 bairros do Recife vão ficar sem água por 24 horas devido a uma obra da Compesa em Afogados. Os detalhes com Emerson Pereira. Oi, Cardinô. O serviço vai ser realizado aqui na rua 5 de novembro, bairro de Afogados. Um trecho da via vai precisar ser interditado para que os técnicos da Compesa façam o trabalho de troca de tubulações e também instalação de alguns dispositivos para melhorar a distribuição de água na zona oeste da capital. O trânsito na área não será afetado por essas obras. Agora, por conta da intervenção,
32 bairros do Recife ficarão sem água durante 24 horas. A interrupção no abastecimento vai começar às 5 da tarde de hoje e vai seguir até às 5 da tarde de amanhã. Algumas localidades que serão afetadas com essa falta d'água são Afogados, São Martim, Rosarinho, Graças. A lista completa desses locais você confere no nosso portal, o JC Online. Eu volto com você. E olha o resultado da nossa enquete aqui, ó. Quanta gente, ó, 73% já tomou remédio sem orientação médica. O fim da transmissão analógica das TVs. O sinal analógico será desligado a partir de 0 hora de amanhã. Além do Recife, o sinal se encerra em Jaboatão, Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo, Camaragibe, Igaraçu, Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata. E nesta quinta nós vamos falar sobre calvície feminina. Boa tarde para você. Papeiro da Cinderela. Oferecimento Pilar, mais economia e sabor. Experimente. Quer rir muito? Hoje, no Papeiro da Cinderela, tem o Jornal da Engraçadinha.